Tudo bem? Bom, eu não gosto muito de aparecer aqui no canal, mas é necessário para que eu possa mostrar um detalhezinho aqui sobre o pronunciamento, né, do presidente da OMS. Estão se falando que Bolsonaro interpretou mal ou de que ele mentiu, distorceu. Desde a primeira vez que eu ouvi esse depoimento, o pronunciamento, eu entendi perfeitamente o que ele quis dizer e realmente o pensamento bate muito com o que o Bolsonaro pensa. Teve pontos ali que ele falou que eu falei, cara, é o que eu falo sempre e eu não ouço as pessoas debaterem isso. E o cara falou exatamente o ponto que eu queria. Que eu sempre argumento, né? Mas quando chegar nesse ponto eu vou te mostrar. Então, o que acontece? Eu recebi um áudio do meu irmão, por sinal, que ele, por sinal, até apoia Bolsonaro, mas nesse ponto ele discordou. E eu ouvi, eu falei, cara, perguntei no WhatsApp pra ele por que ele tinha tomado aquela decisão achando que Bolsonaro interpretou errado o que o presidente, né, da OMS, Organização Mundial da Saúde, tinha falado. Aí ele me mandou um áudio explicando, que parece que ele tinha visto um vídeo que a Globo postou, óbvio, né? A Globo postou. Então eu vou colocar para vocês agora aí o áudio que o meu irmão me mandou, para vocês terem ideia qual é o argumento que ele usou para que ele achar que o Bolsonaro se enganou, tá? Logo depois eu vou voltar o vídeo ponto a ponto, a gente vai ver ponto a ponto para desmontar isso que ele falou. Só que na verdade ele se baseou pelo vídeo que a Globo mostrou. Eu tenho um vídeo com a tradução original, perfeita. E aí eu vou te mostrar, a gente vai debater ponto a ponto para debater o argumento que o meu próprio irmão falou e ele mesmo acabou depois me dando a razão. Entendeu? Talvez seja um problema de muitas pessoas aí também. Tá bom, gente? Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar agora o áudio que meu irmão falou, né? Só o áudio, um fundo aí qualquer. E depois a gente volta para debater aqui ponto a ponto os argumentos que o meu irmão falou, que foi o que ele viu pelo Jornal Nacional. Olha só, de fato, o vídeo daquele representante da OMS, ele deixa margem à interpretação que o Bolsonaro teve. Realmente deixa margem. Mas depois que o Jornal Nacional rebateu o Bolsonaro, sustentando que ele distorceu, embora o Jornal Nacional use a palavra distorcer, eu prefiro dizer que ele interpretou mal. Então, depois que o Jornal Nacional disse isso, eu resolvi ouvir mais atentamente o discurso daquele representante da OMS. Então eu ouvi com atenção e cheguei à conclusão que, de fato, nesse aspecto o Jornal Nacional está certo. Eu acho que se você analisar com atenção, o que ele vai dizer, na verdade, embora não explicitamente, mas fica claro pelo contexto de toda a fala dele, é que o que ele vai dizer é que as pessoas que estão na informalidade, como ele chega a dizer, pessoas que precisam trabalhar para ganhar o seu pão diário, que essas pessoas têm que ter uma atenção especial do Estado. Então, na verdade, o que ele disse não é que essas pessoas devem ser liberadas para trabalhar, liberadas para sair do confinamento. Não é isso que ele disse. Ele disse que considerando que essas pessoas elas precisam trabalhar fora, né? Exercer o seu trabalho autônomo para ganhar o seu pão de cada dia, então o Estado tem que prover meios para essas pessoas durante o isolamento social. Realmente foi isso que ele disse. Então vamos lá ao vídeo. And then on the issue of começo tranquilo. Lockdown, so-called lockdown. You know, some countries have already taken measures for physical distancing, closing schools, fechando escolas, até aí tudo bem. Preventing gatherings and so on. That can buy time. But at the same time, até então o discurso está normal, sem muito o que falar. Beleza, aqui, parando aqui, o que ele fala? Cada país é diferente. Alguns países têm um sistema de auxílio social forte. Então o que ele quer dizer? Não dá para se comparar
os países, as medidas. Por quê? Existem países, né, que têm um auxílio social forte, Estados Unidos, Alemanha, esses países de primeiro mundo. O Brasil não. O Brasil não tem um auxílio social forte. O Brasil não é um país de primeiro mundo que consegue bancar, vamos botar, 4 meses a população sem trabalho. Então, o Brasil não se enquadra, né, num país de um sistema de auxílio social forte. Beleza, então aqui ele já começa a fala, debatendo a fala baseado nisso. Vamos continuar ouvindo. Countries have strong social welfare system, and some countries don't. Aí ele fala que alguns países não têm, que ele é da África, como vocês sabem. Beleza. And I'm from Africa, as you know. And I know many people. Beleza. Aqui o que ele fala? Eu sei que muitas pessoas têm que trabalhar todos os dias para ganhar o pão diário. Então, quer dizer, ele não está dizendo que as pessoas têm que ganhar o pão. Não, ele está enfatizando aqui, para debater o áudio que eu recebi, que as pessoas têm que trabalhar. Então, eu sei que muitas pessoas têm que trabalhar todos os dias para ganhar o pão diário. Olha como é que a gente vai debater no áudio. Actually have to work every single day Beleza. to win their daily bread. Vamos lá. And governments should take E os governos têm que levar esta população em conta. O quê? As pessoas trabalharem para ganhar o pão. Beleza. this population into account, okay? If we're closing, Ó, importantíssimo isso aqui. Se fecharmos ou limitarmos movimentações, o que acontecerá com essas pessoas? Então ele não está dizendo que se não alimentarmos elas. Ele não está falando isso, tá? Isso aqui está muito claro. Se fecharmos ou limitarmos movimentações para que as pessoas possam trabalhar. Entendeu? Então não está dizendo que para as pessoas não receberem alimento. Se fecharmos ou limitarmos movimentações, o que acontecerá com essas pessoas? we're limiting movements, what is it going to happen to those people who have to work on daily? Que tem que trabalhar todos os dias e tem que ganhar o pão todos os dias. Então, quer dizer, ele não está dizendo essas pessoas que só têm que ganhar o pão. Não, pessoas que têm que trabalhar. Então, ele está defendendo o trabalho dessas pessoas. Basis and have to earn their bread on daily basis. So each and every country based on its Então, cada país baseado em sua situação deveria responder essa questão. Então, cada um tem que responder essa questão. O país que pode bancar, né, 4 meses um momento de crise, beleza. Agora, o país que não pode, então tem que permitir que essas pessoas, por exemplo, vão trabalhar para conseguir o seu alimento e não deixar elas morrer de fome. situation should answer this question. We're not seeing it as an economic. Ó, isso aqui é algo, para mim, importantíssimo, que é o que eu sempre falo. Quando o Bolsonaro fala assim, nós temos que nos preocupar com a nossa economia. O que normalmente as pessoas caem em cima dele? Aonde já se viu a gente preocupado aqui com a pandemia e você preocupado com a economia? Na verdade, é o que ele fala aqui, exatamente isso. Nós não estamos olhando para o impacto econômico ou a perda média do PIB, o status do país ou alguma coisa qualquer. Não. Aqui nós estamos falando de outra coisa. De pessoas que podem morrer e não essa questão de perda de média de PIB, um impacto econômico. Exatamente o que ele está falando é o que eu sempre falo. Quando o Bolsonaro fala de economia, não é questão de status, não é nada disso. É questão justamente do problema de morte que isso pode causar no futuro. Beleza, isso aqui para mim foi um ponto muito importante. GDP loss or Ou sabe as repercussões econômicas, the exatamente. economic repercussions. We have to also see what it Também temos que ver o que significa para os indivíduos na rua, beleza. means to Aí sim, alimentar essas pessoas, aí beleza. and maybe I have said it many times. Aí, talvez eu falei isso muitas vezes, eu venho de uma família pobre, eu sei o que significa, porque ele é de um país, né, pobre. Isso aí, vamos lá. And I know what it means to always
E de estar sempre preocupado com o seu pão diário, beleza? Your daily bread. And that has to be taken into account. Isso deve ser levado em conta porque todo indivíduo importa. Não é só o indivíduo que vai morrer, possivelmente pode morrer pelo vírus. Entendeu? Essas pessoas têm que ser levadas em conta, as que vão morrer pelo vírus. Mas também aquelas pessoas que podem morrer de fome. Entendeu? Então essas pessoas também importam, não só as que você se preocupar só com o vírus. Ele está dizendo que você tem que se preocupar com quem pode morrer com o vírus, mas aquelas também que precisam do pão diário, que precisa trabalhar para levar o sustento para sua família. Isso, o que ele falou no início, para tudo fechar bonitinho. Existem países que podem cobrir e outros que não podem. O Brasil não pode, mas como que o Brasil vai aguardar 3, 4 meses? A gente não sabe quanto tempo esse vírus vai durar. Se durar 4 meses, o Brasil não vai aguentar. Precisa disso. Vamos lá. Because each and every individual Todo indivíduo importa. and how each and every individual Ó, isso aqui é muito importante. E a maneira como cada indivíduo é afetado pelas nossas ações. Exatamente o que ele está falando. A maneira como cada indivíduo é afetado. Então, quer dizer, se você fizer um lockdown 100%, esses indivíduos serão afetados. Então, a gente tem que olhar isso. Entendeu? Está muito claro, está muito claro. Então, ele está falando exatamente disso, que nós devemos se preocupar com esses indivíduos que serão afetados por essas ações. Então, muito claro. is affected by our actions. Tem que ser considerado essas pessoas. And that's what É isso que estamos dizendo. Simples. Então ele está preocupado sim, não de dar alimento para as pessoas, mas de permitir que essas pessoas vão trabalhar. Isso num país que não tem condições. O Brasil não tem condições. Tudo bem, pode bancar um mês, mas como que o país vai bancar 4 meses? Não tem. Então para mim está muito claro. Valeu, minha gente, um abraço. E se concorda comigo, dê o joinha. Se não concorda, pode dar o dislike se quiser também. Tá bom, gente? Um abraço.